E aí, como é que você tá? Faça uma excepcional noite. Estamos aí mais uma vez. Eu tava há pouco praticando francês, né? A nova loucura que a gente se meteu aí em parceria com a Raquel. E tá sendo legal a gente aprender uma coisa nova juntos, né? Isso é algo que gera, né, coisas muito legais, gera assuntos diferentes, né, gera oportunidades para rir. Eu tenho dificuldade de estudar do lado dela porque ela faz muita palhaçada. E aí depois, quando eu tento estudar sozinho a sério, eu fico lembrando, dando risada. Mas é um daqueles lembretes, né, de como é legal a gente extrapolar um pouco, né? Eu na pandemia me aventurei pelo italiano, que era um idioma que eu sempre gostei muito, muito, muito. Entendia bem, mas falava muito pouco, então desenvolvi isso, né? E já foi diferente, assim, mas como eu tinha uma certa familiaridade, foi legal, assim, foi simples, digamos assim, né? Agora o francês está sendo, poxa, uma coisa bem desconfortável, porque é bem diferente de tudo que a gente já estudou, né? Mas está sendo um desafio muito estimulante. Então, aprender algo que te desafia sempre gera muita vitalidade. Isso é algo muito, muito legal. Mas vamos lá. Veja, existem coisas que às vezes a gente quer deixar para trás na vida muito fácil, mas elas cobram um preço da gente, né? Eu não quero dizer com isso que você precise mergulhar nos eventos traumáticos e nos momentos de dor que você teve, porque no geral isso precisa ser feito com auxílio, né? Quem faz terapia faz isso tendo alguém guiando pela mão. E é um processo importante que gera resultados positivos, mas isso eu já falei muitas vezes aqui. A questão é que acontece com bastante frequência que as pessoas queiram simplesmente anular algo que aconteceu e seguir em frente. Isso não é saudável. Quando a gente fala que você precisa ressignificar suas experiências de uma maneira rápida e seguir em frente com a sua vida, é um processo que pode ser rápido, mas que ele é trabalhoso. É realmente entender que aquela experiência teve para você um significado, né? Isso quer dizer que eu consigo encaixar aquela experiência dentro da minha história, eu consigo posicionar aquele acontecimento dentro de uma compreensão de quem eu sou, e isso tem um sentido, tem um significado para mim. Só que, no geral, a gente tende a encarar isso como algo negativo, né? Por causa das sensações, dos sentimentos que despertou. E o ressignificar, então, tem a ver com trocar a etiqueta, né? Então é tirar aquela etiqueta que diz isso me tornou uma pessoa incompetente para isso me tornou fracassado nisso, a etiqueta que diz não sou bom nisso ou eu não mereço tal coisa. É remover essas etiquetas e substituir por eu aprendi algo com isso. Eu aprendi a me prevenir de certo perigo. Eu aprendi a conhecer um novo limite de sofrimento. Eu aprendi a ter mais responsabilidade quando eu me conecto a pessoas. Então, é trocar as etiquetinhas mesmo, para que você possa liberar perdão para si próprio e não precise ficar carregando um peso terrível das coisas que acontecem. E o que acontece quando você decide não ter o processo de analisar, de descobrir que significado aquilo teve para você, substituir a etiqueta e seguir em frente, é que o seu inconsciente não consegue fazer isso, né? E aí você vai constantemente estar sabotando projetos da sua vida para que você possa, de fato, vivenciar isso, ou para que você possa evitar novamente aquela situação. Então, tem muitas coisas que a gente faz no nível inconsciente e que é porque a gente não quer reviver determinadas coisas, né? Então, se você teve uma experiência de dor, por exemplo, e que seja relativa a um
investimento de tempo, por exemplo. Vamos supor que você teve um projeto empreendedor e aí, por algum motivo, você teve uma história muito comum. Seu primeiro empreendimento não deu certo, você não sabia gerir as finanças, muitas vezes nem entendia aquilo como um negócio, né? Você trazia aí para utilizar todo o dinheiro que girava naquela operação. Enfim, erros de quem está começando mesmo, muitas vezes não tem os instrumentos, né, para entender e analisar os negócios. Você, dali para frente, né, se você não compreendeu aquilo como algo que você tentou, mas que te ensinou algumas coisas importantes, né, não, pelo fato de não ter dado certo, faltou analisar algumas coisas. Se você não elabora isso da maneira certa, dali para frente você vai estar afadado a repetir o mesmo erro e a todo custo o seu foco vai ser esse. Então, se você não faz realmente o processo de mergulhar naquilo e produzir sentido sobre aquilo, você vai estar não trabalhando para, prosperar ou, enfim, vivenciar aquilo, mas você vai estar trabalhando para não quebrar, ou você vai estar com medo de não quebrar o tempo inteiro, você não vai fazer investimentos necessários, melhorias necessárias, você vai estar sempre barrando o seu próprio crescimento por um medo que às vezes nem vai estar no nível consciente de que você quebre mais uma vez. Esse é um exemplo, mas ele se aplica em praticamente tudo que já nos causou algum tipo de sofrimento, dor ou desconforto. Às vezes um mero desconforto no passado, no presente, se ele não foi bem elaborado, ele vai voltar dessa maneira, né? E novamente, né, não temos nenhuma pretensão de agir como terapeuta, psicólogo, analista ou algo do tipo. Mas esse é um lembrete muito válido, porque o tema central que a gente acaba voltando aqui no transbordo, e até uma coisa que atraiu muitos aqui, é a questão da maneira que a gente lida com as nossas emoções no cotidiano e a maneira que a gente vai produzindo sentido sobre a nossa vida. Porque falar de emoções, falar de inteligência emocional costuma ser um grande atrativo, mas a verdade é que a gente percebe que as pessoas carecem mesmo de um rumo. Então, você reúne pessoas para falar sobre inteligência emocional, o que está flutuando na sala é isso. Você reúne pessoas para falar sobre comunicação, você vê que o que flutua na sala é uma grande desconexão. Não são pessoas que não sabem falar ou utilizar a linguagem. É mais profundo que isso. São pessoas que não sabem gerar valor, muitas vezes, ou permitir que alguém entre no seu espaço privado, né? E saiba de fato gerar uma conexão, que é uma das coisas mais ricas da experiência humana. Então isso acontece, né? Na oratória, raramente você vê uma pessoa que realmente tem um problema, né? Às vezes as pessoas falam bastante comigo a respeito desse tema, né? Porque é algo que eu me interesso, que eu pesquiso bastante e tal. E elas falam sobre dicção. Poxa, são raros os casos das pessoas que a gente encontra aí que tem um problema sério de dicção, e geralmente é uma questão física, né? É uma coisa no crânio, na boca e tal, que muitas vezes tem tratamento, tem cirurgia de correção. No geral, são outros pontos, né? E às vezes aquele terror, aquele medo de falar em público também está relacionado a uma insegurança com relação à própria identidade. Então, todas essas coisas, elas acabam sendo um chamariz, né? Um alerta para nós de que tem algo mais profundo acontecendo. E se você não entendeu isso ainda, deixa eu te lembrar, você só vai ter ânimo para seguir em frente com as coisas quando você entender que você precisa de significado. Às vezes você está numa busca desenfreada, eu já falei isso outras vezes, você está numa busca desenfreada por ser ovacionado, por ser aplaudido, por ser adorado, por ser paparicado, e é desonesto, é desleal depositar isso em cima das pessoas. É muito mais rico
E eu falo isso assim com toda a experiência. É muito mais produtivo ser amado porque você tá lá. Ser amado porque você é quem você é, sabe? E aí você tá seguindo o seu caminho, você está apontado cada vez mais para alvos, você está vivendo seu propósito, então aonde você está caminhando, você está espalhando coisas e tem alguém dividindo essa jornada com você e que admira isso tudo que está acontecendo e se torna uma cooperadora, um cooperador daquilo que você está fazendo. E aí algo maravilhoso acontece, porque aí você tem uma conexão que é mais profunda do que tudo, que realmente é o amor entre duas pessoas. É algo que supera todas aquelas desculpas que você escuta. Amor não acaba, não existe o amor acabou. Amor não acaba. Amor tolera todas as coisas, o amor suporta todas as coisas e ele se torna maior do que todas as coisas, simplesmente porque ele não enxerga outra opção, ele não enxerga uma outra maneira de viver e não é algo forçado ou um castigo, é uma segurança e uma satisfação de que estou fazendo grandes coisas, a minha existência tem sentido e ela é um pouco mais bonita porque alguém faz isso comigo, né? Faz isso junto comigo. Mas existe muita beleza, né? Nessa satisfação em estar vivo de uma maneira independente, porque aí você compartilha algo que é muito mais profundo com outra pessoa, né? E então você precisa entender que não é isso que você tem que buscar a todo custo, ser paparicado, ser adorado, ser reverenciado. Você tem que buscar significado. E o seu significado vem à medida que você estiver semeando na vida dos outros, à medida que você estiver sempre apontado para algo que produz sentido, né? Por isso é tão importante ter conexões, é importante se permitir ter conexões, é importante ter um relacionamento com a verdade para que essas conexões sejam genuínas, né? E às vezes se você está num momento aí que você está meio perdido, é algo que é válido você olhar, né? Poxa, isso que parece estar se arrastando sem solução, será que não sou eu tentando me sabotar para não viver de novo algo que eu vivi, ou para propositalmente, assim, né, sem que eu mesmo perceba, eu repetir algo que eu viva, porque aí se o tempo muda, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, mas aquilo continua acontecendo, então talvez eu não tenha nada de errado, né? Talvez eu possa me aceitar como eu sou e o problema está nos outros, né? Então eu queria te deixar hoje um convite à sua autorresponsabilidade. Você se perguntar, né, qual que é a minha parcela de responsabilidade em tudo, no sofrimento que eu tenho, a parcela de responsabilidade no sucesso que eu tenho, nas alegrias que eu vivo, porque quando você começa a fazer as pazes com isso e entende que se você está vivo e refletindo, você tem oportunidades de mudança, você deixa de lado essa baboseira de começar do zero. Você coleta toda a força daquilo que você viveu e você compõe uma história bonita que está caminhando para mais alvos, para mais sentidos, que vai ser uma fonte de bênçãos e uma fonte de beleza na vida dos outros. E aí, naturalmente, você acaba atraindo pessoas que se tornarão cooperadoras do seu propósito. Com sorte vai ter aí alguém que vai topar as suas manias, as suas loucuras e vai achar que os seus defeitos e, enfim, aquelas coisas que você tem de mais insuportável, eles valem a pena porque existe algo bonito que vocês dois estão construindo e espalhando no mundo, tá bom? Então é algo maravilhoso que vem, mas só vem se você tomar responsabilidade sobre a sua vida e você se apontar para a direção correta. Então, espalhe mais, plante mais e dê mais, porque o resto vem, né? Foque no seu plantio, porque a colheita é inevitável. Tamo juntos. Até depois do fim.